9 de agosto de 1945. O céu escureceu e o inferno desceu à terra. Ainda perplexos pelo ocorrido há 3 dias com a vizinha Hiroshima, os habitantes de Nagasaki custavam acreditar que tragédia similar se aplacava sobre eles. Um poder destrutivo tão hediondo não parecia ser obra dos homens, e sim de alguma entidade abissal. Aos que sobreviveram ao monstruoso ataque, restava digerir a ideia de ter familiares e amigos transformados em cinzas em uma fração de segundo. Pessoas com quem, até instantes atrás, compartilhavam a vida e que agora não passavam de memória. E memória seria o eterno flagelo daqueles que a bomba estrangeira não ceifou a vida. O som aterrorizante da explosão ressoaria por décadas em seus ouvidos. A imagem do horror testemunhado nunca desapareceria de suas mentes. Não seriam necessárias as grosseiras cicatrizes de queimadura para que as lembranças dolorosas viessem à tona. Ainda assim, elas permaneceriam ali, marcadas na pele dos sobreviventes. Como poderiam esquecer o cheiro da morte que pairou sobre sua cidade por semanas? Como não iriam sucumbir à dor de perder seus entes queridos de uma forma tão cruel e repentina? A todos aqueles poupados de vivenciarem tal calamidade, restaria uma questão diferente. Por que, mesmo após a devastação de Hiroshima, Nagasaki precisou ser vítima de um ataque nuclear ainda mais potente? Saudações, curiosos! Sejam muito bem-vindos ao Entenda em Minutos. Na Conferência de Potsdam, na Alemanha, ocorrida 11 dias antes do ataque nuclear a Hiroshima, o presidente americano Harry Truman deu seu ultimato ao Japão, anunciando que a nação oriental sofreria uma destruição rápida e absoluta caso não se rendesse incondicionalmente, seguindo os outros 2 países do eixo. Obviamente, a mensagem não mencionava os temíveis armamentos nucleares, mas há 10 dias os Estados Unidos já contavam com essa tecnologia. Em 16 de julho de 1945, a detonação teste da bomba Trinity havia sido um sucesso. O moral das tropas japonesas não havia sido abalado pela derrota de seus aliados ocidentais. O Japão tinha forte cultura belicista e um exército que vencera todas as batalhas que disputou desde o século XIX. A rendição absoluta não era uma opção. O imperador Hirohito confiava na resiliência de suas tropas e na habilidade de seus diplomatas para negociar os termos de paz com o Ocidente de forma digna. Em parte, isso era esperado, devido ao já conhecido orgulho nipônico, mas também era sabido que o Japão não tinha a menor intenção de abrir mão dos territórios chineses que já havia conquistado. Desta forma, ao contrário do esperado, a rendição japonesa não veio logo em seguida ao devastador ataque a Hiroshima. Alguns líderes japoneses consideravam o ataque a Hiroshima uma aberração e não estavam convencidos de que os Estados Unidos tinham a capacidade de prontamente lançar um segundo ataque com tal magnitude. Parte do Conselho de Guerra defendia levar o conflito às últimas consequências. Mesmo diante de uma derrota iminente, tais líderes tinham a intenção de causar o maior número de baixas ao inimigo antes de serem derrotados. E de fato, um prolongamento do conflito no Pacífico seria extremamente nocivo aos americanos. A opinião pública há muito pressionava o governo pelo fim do conflito e pelo retorno de seus soldados. Além do mais, no dia 8 de agosto, a União Soviética havia declarado guerra ao Japão e invadido a Manchúria. A Guerra Fria começava a ser delineada, e os americanos não gostariam de ver o Exército Vermelho triunfando também no fronte oriental. Diante da recusa japonesa em se render, o presidente americano poderia optar pela continuidade da guerra pelos meios convencionais, mas com certeza seria igualmente criticado por dispor da vida de seus combatentes, mesmo podendo poupá-los. Truman, portanto, decidiu lançar mão, mais uma vez, de um recurso bélico que cobraria inúmeras vidas, mas apenas do inimigo, que teimosamente se negava a se render. Como alvo do segundo ataque nuclear da história, foi escolhida uma cidade repleta de áreas industriais e urbanas, em terreno relativamente plano. Essa era Kokura. Nagasaki era um alvo potencial, mas sua topografia acidentada e a proximidade com um campo de prisioneiros de guerra não a colocava no topo da lista.
O B-29 encarregado do ataque era o Boxcar, que carregava a bomba Fat Man. Diferente da Little Boy fabricada com urânio, a Fat Man era feita de plutônio 239, material de mais fácil obtenção e mais eficiente do que o urânio para a fissão nuclear. Contudo, sua utilização requeria um mecanismo mais complexo, pois a impureza do plutônio poderia desencadear uma reação em cadeia prematura. Para impedir isso, foi usado um mecanismo de implosão que ativaria a bomba antes que uma fissão espontânea ocorresse. A Fat Man pesava quase 5 toneladas, tinha 1,3 metros de diâmetro e 3,5 metros de comprimento. Assim como em Hiroshima, no dia do ataque, outros bombardeiros B-29 iam à frente, tendo a missão de verificar as condições meteorológicas dos alvos potenciais. Para Kokura, se dirigiu o Enola Gay, responsável pelo ataque a Hiroshima dias antes. Para Nagasaki, seguiu o Lagging Dragon, com a mesma missão de reconhecimento. Outros 2 bombardeiros acompanhariam o Boxcar, o Great Artist e o Big Stink, com instrumentos que mediriam os efeitos da detonação da bomba e a missão de registrar a explosão com câmeras fotográficas e de vídeo. Na manhã do dia 9 de agosto de 1945, o Boxcar e o Great Artist sobrevoaram a região, mas o alvo primário, Kokura, se encontrava coberta por densas nuvens e fumaça. O comandante do Boxcar, Charles Sweeney, decidiu então partir para o alvo secundário, Nagasaki. As condições meteorológicas em Nagasaki eram pouco melhores que em Kokura, e somente na segunda passagem pela cidade, às 11 horas e 1 minuto, que uma abertura nas nuvens permitiu à tripulação visualizar a cidade e lançar a bomba. Menos de 1 minuto após o lançamento, a Fat Man detonou a 500 metros do solo, liberando uma potência explosiva de 21 quilotons. Apesar de ser mais poderosa que a Little Boy, a Fat Man foi detonada sobre o Vale de Urakami. Sua explosão foi contida em parte pelas elevações do vale, que salvaram do impacto alguns setores da cidade. Ainda assim, estima-se que entre 28 e 49 mil pessoas tenham perecido no dia da explosão. Edifícios localizados na área de 8.700 metros quadrados em torno do ponto de impacto foram reduzidos a ruínas, cerca de 40% da cidade. Pessoas situadas no limite circular de 11 km quadrados a partir do marco zero ainda sofreram queimaduras de 3º grau por causa da radiação térmica. Os meses seguintes testemunharam o exponencial aumento das vítimas letais do ataque, que pereciam devido à excessiva exposição à radiação. Os sobreviventes de Nagasaki e seus descendentes carregariam por décadas as sequelas daquele fatídico dia, marcado como o segundo e último ataque nuclear da história. O inimigo começou a empregar uma nova e especialmente cruel bomba, capaz de matar muitas pessoas inocentes e cujo poder de destruição é incalculável. Se continuássemos a lutar, isso significaria não apenas o colapso e a destruição da nação japonesa, como também levaria ao extermínio completo da civilização humana. Esse é um trecho da mensagem pronunciada pelo imperador Hirohito e difundida por meio de rádio ao povo japonês. Como já mencionamos no vídeo que está aparecendo na tela, Hirohito era considerado o sucessor dos tempos eternos, e sua palavra era considerada quase divina por seus súditos. Logo, a capitulação soava como uma forma de o imperador preservar a nação nipônica, bem como a vida dos japoneses. Em 2 de setembro de 1945, a bordo do USS Missouri, a rendição japonesa foi assinada, encerrando definitivamente a Segunda Guerra Mundial. Os termos de paz incluíam a preservação do cargo do imperador Hirohito, que reinou até 1989, ano de sua morte. Os Estados Unidos ocupariam o Japão nos anos seguintes, e a relação entre os países mudaria completamente. Os aspectos militares, econômicos e culturais dessa relação é assunto para outro vídeo. E se gostou desse aqui, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Temos vídeos novos toda semana. Mas se você quer entender melhor o ataque a Hiroshima, clique no vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Obrigado por assistir e até mais!